Olá! A história de um país é o maior tesouro de um povo. Afinal, ela tece a cultura, a língua, a identidade, a visão que o povo tem sobre si mesmo. Diante dessa importância, o Legislativo do Futuro se propõe a fazer reflexões sobre a independência do Brasil e o impacto para a construção do nosso país, tal como nós conhecemos. Eu tenho o grande prazer de receber no programa de hoje o professor do Museu Paulista, Jorge Pimentel Cintra, ele que é doutor em Engenharia Civil e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, e também converso com o consultor técnico legislativo da área de História da Câmara Municipal de São Paulo, o Birajara Prestes. Muitíssimo obrigada pela presença de ambos. Professor, que bom tê-lo aqui com a gente para falar da independência do Brasil. É isso que eu quero. A gente gosta disso. E eu vou te chamar de Bira, Sim, né? Porque sim. você trabalha aqui com a gente na Câmara Municipal, já é nosso conhecido há muito tempo. Muito Isso. obrigada por participar desse programa também. Eu agradeço pelo convite, a oportunidade também da Procuradoria aqui da Câmara, a quem eu agradeço, na pessoa da doutora Ieda, que estendeu esse convite, no meu caso, que sou aqui da Câmara, da Secretaria de Documentação. Maravilha. E nós vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre a independência do Brasil. Mas aí o pessoal de casa deve estar falando assim, se perguntando: puxa, mas já estudei tanto da independência do Brasil, será que ainda tem novidade? Será que tem coisa nova? Professor, tem coisa nova? Tem. Claro que a gente começa a descer no detalhe, tem coisa nova. E depois tem também muita coisa errada que a gente tem que corrigir. A história é isso, é uma ciência em constante construção. Então muita gente fala, Dom Pedro veio num cavalo. Na realidade, os documentos originais falam de uma mula. Então a gente vai, quanto mais a gente desce nos detalhes, a gente vai vendo que não foi bem assim. Grosso modo está certo, mas quando você entra no detalhe, e é isso que a gente quer fazer quando comemora nos 100 ou nos 200 anos, a gente tem que descer no detalhe e há coisa nova sim. Mas colocaram um cavalo puro sangue por causa do glamour também, não, professor? Tem um glamour. Em geral, Dom Pedro gostava muito de cavalo, ele tinha um negócio de cavalos, comprava, vendia, criava, ele até ferrava cavalos, e ele ganhou cavalos de presente daqueles da guarda de honra. Então, em geral, ele andava a cavalo e arrebentava cavalos assim, nos seus galopes, e ninguém conseguia aguentar o ritmo que ele impunha. Mas naquela manhã do 7 de setembro, e o dia, porque foi manhã e tarde, ele estava numa mula, como dizem os 4 documentos originais. Então, em história, a gente vai lá e vai olhando, não para quem contou depois. Quem contou depois diz um belo cavalo zaino que arfava e resfolegava. Ele estava com estetoscópio lá para ver como é que está. Não estava, né? Agora, os documentos originais, que são 4, um não fala nada. Outro fala de uma mula, de uma égua baia. E outros 2 falam de uma bela besta gateada. Besta é sinônimo de mula. Então, Dom Pedro estava numa mula baia, rajada como gato. Mas os da guarda de honra estavam em cavalos que se criavam no Rio Grande do Sul, e eles eram filhos de fazendeiros e não camponeses, como alguma grande televisão falou. Então, são filhos de fazendeiros ricos, e deram 5 ou 6 cavalos de presente para Dom Pedro. Quando eles entram em Guaratinguetá, trocam de cavalo. Quando eles entram na Penha, trocam de cavalo também, para entrar com cavalos mais garbosos, etc. E mais descansados também, imagino. Claro, de uma né? viagem aí de 500 quilômetros. Sem dúvida. Quando a gente começa a mergulhar na história, né, Bira, a gente começa a pensar da importância da documentação, né, para ajudar a desvendar aquilo que aconteceu no passado, que nós não tivemos a condição, obviamente não, né, pelo tempo, né, de verificar pessoalmente, mas a gente tem que acreditar na documentação. E você é o homem da documentação aqui na Câmara, né? Sim, os documentos mais antigos da Câmara Municipal, eles estão no Arquivo Histórico Municipal, que é uma instituição muito importante que preserva essa documentação original. Existe uma documentação da antiga Câmara de Santo André da Borda do Campo, ali de meados de 1555 a 1558, e nós temos a documentação da Câmara Municipal de São Paulo, que foi fundada em 1560,
nós temos os documentos mais antigos preservados, são de 1562. Então, esse material original do período colonial, do período do Império, esse material original manuscrito está no arquivo histórico. E aqui na Câmara Municipal, nós temos um material que foi transcrito a partir de um trabalho de paleografia, e esse material transcrito gerou publicações, e nós temos algumas publicações na Câmara Municipal, aqui no na nossa Secretaria de Documentação, como esse material, que são as atas da Câmara de 1822 a 26. Certo. Né? São esses livros que você São trouxe esses aqui livros. hoje. Esse material está publicado e serve de consulta para que o pesquisador não precise ir até aquelas fontes manuscritas originais, cuja leitura é uma leitura difícil para pessoas especializadas, que conhecem a técnica, né, de escrita ali do passado. E esse material ele foi digitalizado, né, todas as atas da Câmara, até 1903, e a partir de 1903 formaram os anais da Câmara, que vem até os dias de hoje. Esse material está no site da Câmara, está na página do Centro de Memória da Câmara Municipal de São Paulo. Um material digitalizado que pode ser consultado pela internet e acessando o site da Câmara já consegue chegar nessa página do Centro de Memória. E as pessoas podem ter acesso também aqui na Biblioteca da Câmara? Sim, a Biblioteca da Câmara, a Secretaria de Documentação, um setor de documentação do Legislativo, recebe os pesquisadores, recebe os interessados, pessoas curiosas que vêm conhecer também o material, e também atende por e-mail, atende, enfim, por telefone as pessoas que estão buscando informação a respeito da história de São Paulo e da Câmara. Maravilha. Agora, professor Cintra, o senhor certamente já esteve aqui na Câmara por muitas outras ocasiões para dar uma olhadinha nesses materiais todos, né? Já estive, sim. E vou muito também lá, vou consultar às vezes os originais, porque essas atas estão publicadas, estão na internet também. Mas nada como alguma vez a gente ir e olhar para os originais. Então, eu fiz a grande pesquisa, foi exatamente nesses documentos que aí estão. Outros pesquisadores já tinham dito isso antes, mas às vezes citam só pequenos trechos. Então, nada como ler o documento como um todo. E a gente vai acompanhar, então, Dom Pedro, desde a chegada a São Paulo, quando se canta um Te Deum ali na Penha com a chegada dele, até que ele volta da independência no dia 8 e no dia 9 ele parte de volta para o Rio de Janeiro. Certo. E é graças a isso que eu determinei qual foi o lugar preciso da independência do Brasil. Então, é possível saber exatamente onde aconteceu? Exatamente. A gente pode rastrear e chegar até... O milímetro nem é necessário, porque um monte de cavalos, 40, 50 cavalos, a gente tem um raio de 10, 15, 20 metros em torno, mas o centro dessa posição foi medido, né? E isso aparece numa das atas da Câmara de São Paulo. Então foi um vai e vem de coisas, todo mundo queria fazer algo para imortalizar a independência do Brasil. Então se troca correspondências entre a Câmara, o presidente da província, com José Bonifácio e, através dele, com o imperador Dom Pedro. Então, se pergunta, queremos autorização para arrecadar fundos e fazer um monumento lá no Ipiranga. O José Bonifácio responde, falei com o imperador e ele, então, autoriza, pode tocar em frente. Aí o presidente da província reclama ajuda econômica de todas as câmaras, porque afinal aconteceu em São Paulo, mas todo mundo participa disso. E aí vai e vem, são 2, 3 anos de troca de correspondência e vê que ninguém estava dando muito dinheiro. Não tinha sinal de Wi-Fi na época, não né? Não tinha recursos para isso. Mas vem finalmente o Lucas Monteiro de Barros que diz assim, olha, o Ipiranga está muito longe, de fato estava 5 quilômetros do centro de São Paulo. Falou, vamos fazer um monumento aqui na saída, na Rua da Glória, onde a Santa Casa de Misericórdia tem um novo hospital. A Rua da Glória hoje é Colégio São José e agora está funcionando um cursinho para advocacia e concursos públicos lá. Vamos fazer lá? E José Bonifácio diz, não, o imperador quer que seja no próprio lugar onde aconteceu
né, nas bandas do Piranga. Aí a Câmara de São Paulo vai fazer uma ata memorável, no dia 2 de setembro de 1825. E ela, então, vai marcar o lugar onde os fatos aconteceram. E é interessante porque aí participa todo mundo em campo. Então, é uma sessão que não é feita dentro de um recinto fechado, num salão nobre ou entre quatro paredes. É uma sessão da Câmara em campo. Quer dizer, para o povo participar mesmo. Para o povo participar, e foi uma festa. Já estava nas imediações do 7 de setembro, seria o terceiro ano, e foi gente que tinha participado do evento, como Francisco Canto e Melo, que era um homem da guarda de honra. E eles examinaram e disseram, foi aqui. E esse aqui, então, depois entraram os topógrafos e agrimensores e mediram a partir da ponte do Rio Ipiranga, da cabeceira, ao longo do caminho, esticaram uma fita, não era métrica, porque era braças, né? A braça é 2,20 metros, é 10 pés, e deu 184 braças a partir da cabeceira da ponte em direção a Santos. 174? 184 braças dá 404,8 metros, 405 metros. Então, bastaria o quê? Para repetir isso, ir até a cabeceira da ponte, hoje esticar uma trena ao longo do caminho, e ao longo do caminho, então, a gente fazer essa medição dos 405 metros e dizer, é aqui. Só que aqui há um grande problema. O Riacho do Ipiranga foi retificado para um lado ou para o outro. Então, aí nós nos servimos de mapas antigos para fazer isso. Nossa, que história interessante, não, Bira? Muito interessante. E, assim, são particularidades que a gente nem imagina. E daí, né, pelo relato do professor, a importância da Câmara Municipal nesse contexto todo, quer dizer, abrindo uma cerimônia, né, ao ar livre, dando oportunidade para o público em geral participar, que é o papel da Câmara mesmo, né? E a construção da memória, né, desse episódio, desse momento tão importante da história, e entendeu-se que não era de importância só local, mas era importância para a nação que estava em formação, né, naquele momento. E é curioso que, ao identificar esse local, anos depois se constrói, né, o Museu Paulista, tendo como essas referências ali, né? Isso é muito interessante mesmo. Bom, eu vou pedir licença a vocês por um pouquinho só, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com muito mais informação para você sobre a independência do Brasil, já já. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta, recebendo hoje o professor do Museu Paulista, Jorge Pimentel Cintra, e também o consultor técnico legislativo da área de História da Câmara Municipal de São Paulo, o Birajara Prestes, mas como todo mundo conhece ele aqui, o Bira. Bom, vamos retomar então essa nossa conversa sobre a independência do Brasil. Professor, não tem dúvida, né? Foi São Paulo mesmo e é a cartografia que determina isso? Então, é a cartografia baseada nessa ata da Câmara. Então, o que há de mitos, por exemplo? Diz, foi às margens do Ipiranga, mas as margens é uma expressão ampla, né? Então, não foi lá embaixo, assim como aparece no quadro do Pero Américo. Certo. O quadro impressiona tanto o imaginário popular que a gente diz, foi aqui. Mas a topografia está errada, porque quem está lá no Riacho e olha para a Serra da Cantareira, que está ao fundo, não é uma subidinha, não tem aquilo. Aliás, está no final de uma descida. Então, não está nem na beirada do riacho,
nem no monumento à independência do Héctor Ximenes e nem onde está o museu do Ipiranga lá em cima. Isso influenciou também o hino, né? E o hino, as margens do Ipiranga, as margens Pois é. plácidas. Mas tem que ser, o sítio era do Piranga, o local todo, vamos dizer, é o bairro do Ipiranga, né? O bairro do Riacho do Ipiranga. Certo. Então ele tinha que estar na tela do Pedro Américo e de alguma maneira ele está presente aí. Agora, onde aconteceu? A meia encosta. Todo mundo já dizia a meia encosta. Mas com essas indicações da ata, eu consegui localizar. Foi um trabalho assim de 3 anos trabalhando devagar, porque tinha que fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas com calma e com segurança. Então, aqui eu utilizei 3 mapas para fazer isso. Um mapa antigo de 1884, em que já se tem a implantação do Museu do Ipiranga, tem os valos que são divisas de propriedade, o próprio riacho e uma casa que permanecia, que é do Canto e Melo, pai da Marquesa e pai desse mensageiro, que é o Francisco Canto e Melo, da Guarda de Honra. Então, essa casa foi fundamental. E o caminho, então, nesse mapa antigo, se preservava o caminho com algumas variantes menores. Então, esse mapa antigo era a chave. Então, nesse mapa antigo, eu medi em cima do caminho onde é que eram os pontos das 184 braças. Agora, onde é hoje? Então, vai precisar fazer toda uma tarefa de geolocalização, programas de cartografia digital, sistemas de informação. Então, eu peguei um mapa atual, OpenStreetMap, ou se quisesse, podia ser o mapa da prefeitura, mas eu peguei um que é aberto para todo mundo. Em cima disso, coloquei um mapa intermediário, que é o mapa da Sara, que está fazendo 100 anos, é de 1930. Começou em 28, terminou em 30. Então, esse mapa tinha muitas das ruas, em 30 já existiam. Então, foi possível encaixar esse mapa da Sara sobre o mapa atual. Então, 2 camadas. A terceira camada é um mapa antigo. E eu preciso ter pontos comuns entre esse que está em cima, o intermediário e o último. Mais recentemente, de 1930 para hoje, tinha muitas ruas, eixo de ruas, esquinas, mas do mapa da Sara para esse mapa antigo, tinha poucos pontos, mas os pontos eram bons. Eu tinha o eixo, o próprio museu, o eixo do museu e os valos de divisa de propriedade, das chácaras. Então, com isso, foi possível um bom ajuste. Aí, medindo sobre o mapa antigo, os tais metros ainda, já levei em consideração a inclinação do terreno, que hoje foi tudo mudado. Em 1920 mudou tudo, mas no antigo tinha as curvas de nível, então foi possível dizer, o ponto é aqui. Então, esse ponto aqui, depois eu torno invisível os mapas antigos e vejo o desenho sobre o mapa atual, identifico com coordenadas latitude e longitude, aí vou com um GPS, hoje está no celular, e vou e digo, o ponto onde aconteceu foi exatamente aqui. Aí, quando o senhor chega nesse ponto, o senhor fala, eureka, essa é a sensação, né? Essa é a sensação. E como vamos dizer, Dom Pedro proclamou a independência no terreno antigo, ele está uns 8, 9, 10 metros, a espada de Dom Pedro dá 10 metros acima. Então eu chego num lugar e diz, Dom Pedro estava aqui em cima, eu estou embaixo do cavalo dele. Mas você ia dizer alguma coisa. Não, eu ia dizer que como é interessante esse trabalho, que é um trabalho interdisciplinar. O historiador, normalmente, ele tem aquela habilidade da leitura dos documentos, da interpretação dos processos históricos, a identificação de personagens e tudo mais. Só que, para a maioria dos historiadores, falta esse conhecimento de interdisciplinar com outras áreas para chegar numa pesquisa como essa, né? Que envolve cartografia, conhecimentos matemáticos. E como a tecnologia, hoje, que a gente tem disponível, pode ajudar a ter uma resposta como essa. Por isso que a história ela está sempre se renovando, sempre há novos temas e novas perspectivas. E a tecnologia hoje e esse conhecimento interdisciplinar permitem chegar a uma pesquisa
como essa brilhante que o professor fez, né? Aliás, Bira, até aproveitando, a gente já falou um pouquinho sobre o que está disponível na biblioteca. O Palácio Anchieta, que é onde está a Câmara Municipal de São Paulo, tem muito a contribuir nesse sentido, né? Sim, porque esses documentos da Câmara, sempre há pesquisadores se debruçando sobre esse material e mesmo materiais que já foram estudados no passado, ao serem estudados hoje, nova luz é lançada sobre esse material, novas interpretações, novos olhares. Então, é um material que está sempre atual. E eu aproveito até para agradecer o diretor do Arquivo Histórico Municipal, que é o Dr. Guilherme Galupo Borba, que nos mandou algumas fotos, a equipe dele nos mandou algumas fotos de documentos da Câmara, manuscritos originais, desse período aí, entre 1822 e 1825, e são materiais que nos ajudam a entender toda essa dinâmica aqui que o professor está explicando. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora, professor, eu queria aproveitar a sua presença ilustre aqui hoje na Câmara Municipal de São Paulo e no nosso Legislativo do Futuro, para que o senhor falasse um pouquinho para a gente da importância do Museu Paulista, não é? Como guardião dessa parte da nossa história, né? De que maneira a reforma da construção contribuiu para toda essa reflexão que é possível ser realizada hoje numa visitação que o senhor está sempre à frente lá, né? Quem for lá no museu vai dar de cara com o professor e vai ter a grande alegria de sorver um pouco desses conhecimentos, dessa sabedoria toda. Olha, então o museu, de fato, ele foi uma materialização, né, do desejo de Dom Pedro. Dom Pedro queria que houvesse esse monumento ali na colina do Ipiranga. Por razões urbanísticas, ele foi colocado no topo, para ter uma visibilidade melhor. Não se sabia o que ia ser o museu. O museu, é algo comemorativo, podia ser uma pirâmide. Agora, depois de pronto, o que nós vamos fazer aqui? Então, ficou 5 anos sem destinação, pensando, pode ser uma universidade. Até que foi um museu, demorou tempo. Aí decidiram, vai ser um museu, e o Major Sertório, então, já tinha uma certa coleção, que foi adquirida pelo Estado e passou a funcionar. Mas era um museu, como eram todos da época, de ciências naturais, como Smithsonian, como muita gente já viu, uma noite no museu. Então, tinha dinossauros, animais empalhados, então tinha araras, moluscos, conchas. História era o quadro do Pedro Américo e pouco mais. Então, em 1917, o novo diretor entrou com a missão de tornar isso um museu de história e para comemorar, então, o centenário da nossa independência. E o Ipiranga, então, está cheio de histórias, porque as coisas se passam ali. Então, vamos dizer, nós temos um relato do Coronel Marcondes, que é o mais fraco de todos. Temos um relato do Francisco Canto e Melo, que é o mais rico, porque o pai dele tinha uma chácara exatamente ali. Ele passou a juventude lá e com seus irmãos ele passeava por tudo aquilo. A sua irmã era Domitila, né, a Marquesa de Santos, né? Então ele passeava por tudo aquilo. Então o relato dele é muito preciso do ponto de vista da geografia. Depois nós temos a visão do Padre Belchior e a visão da guarda de honra, que se complementam. Permita-me uma pergunta bem objetiva. Esse local que foi identificado, ele fica dentro do parque ali da Independência ou... Exatamente dentro do parque, porque o parque era o caminho das tropas. Dom Pedro passou por onde passavam as tropas, levando açúcar e café para o Porto de Santos, passando por São Paulo. E qual que é a importância, professor, da gente resgatar tudo isso para os dias de hoje, na sua visão, enfim, de uma pessoa que contribuiu firmemente para que esse museu fosse uma realidade que é hoje, né? Hoje a gente tem essa história sendo contada de uma forma muito dinâmica, né, para a população, não só de São Paulo, mas vem gente de todo o Brasil para conhecer, né? Olha, então isso aqui, de fato, é uma missão do museu, que é transmitir a história. Porque a história feita dentro da sala de aula tem o seu interesse, mas vai depender muito do professor, que tem que ser um artista ali na frente para concorrer hoje com
os novos meios digitais e a dinâmica, né? O pessoal vai passando e passou 15 segundos já é entediante. Então imagine 40, 50 minutos o professor só expondo as coisas de uma maneira árdua. Então eu faço passeios por São Paulo para dizer a história onde ela aconteceu. O Ipiranga é exatamente isso, a história onde ela aconteceu. E eu faço teatrinho ali. Então, olha, Dom Pedro vinha descendo do alto, no bosque que está atrás, passou pelo onde hoje é o museu, não é a casa dele. Quando o museu ficou pronto, Dom Pedro II já tinha morrido. E a guarda de honra estava na beira do riacho e a guarda de honra subiu. Está vendo ele subindo lá? Tá bom, o Dom Pedro está descendo, eles vão se encontrar exatamente aqui. E aí vem então a frase, vem toda a história. Então, isso eletriza as pessoas, né? Porque eu estou palmilhando, foi aqui. Então, a história ganha concretude e visos de realidade quando ela sai dos livros e vem para a realidade. E é como se passasse um filme, né? Porque assim, nessa conversa, né, Bira, a gente, né, ouvindo aqui o que o professor está contando para a gente, não passa um filme na cabeça de como foi, como chegou, o local. Tudo isso a gente começa a imaginar. E tendo essa perspectiva dentro do museu, acho que firma muito mais, né? A informação, vamos colocar assim. Com certeza. Então, o museu já não vai ser mais aquele museu em que eu visitei quando era criança e vou voltar a visitar para levar os meus filhos, porque nós vamos ter exposições temporárias. E a primeira temporária é Memórias da Independência. No Memórias da Independência, nós vamos trabalhar como a independência do Brasil foi comemorada em 1822, depois 50 anos depois, 100, 150 e 200. E não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Recife, na Bahia. Então, e por aí por aí afora. Vamos trazer a famosa comemoração do caboclo e da cabocla, que acontece sempre no 2 de julho, lá em Salvador. Então, vamos dizer, nós vamos ter uma visão de Brasil. E aí a minha parte, que é de cartografia, qual foi a viagem de Dom Pedro? Foi trabalhar exatamente isso. Durante esses 3 anos, se concretiza agora. Dom Pedro sai de Santos, embarca, sobe a serra, etc., e chega aqui. E depois outra viagem, do Washington Luiz, em 1922, inaugurando diversos monumentos em São Paulo, na Baixada Santista e na subida da serra. Então também a gente traz Washington Luiz, traz coisa de 100 anos, de 50 anos, até chegar no momento atual. Ou seja, já deu para perceber que ir até o museu, né, fazer uma visita, é um passeio inesgotável. Você vai hoje, depois você volta ano que vem com uma exposição temporária, depois volta de novo, que tem sempre muita coisa nova acontecendo. Eu quero agradecer demais a presença de ambos aqui no nosso Legislativo do Futuro. Professor, muito obrigada por todas essas histórias da história aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada a você também, Bira. Eu agradeço. Obrigado. E nós chegamos, então, a mais um final de Legislativo do Futuro. Agradeço especialmente você que nos acompanhou até aqui. E para conhecer todo o conteúdo digital produzido pela Rede Câmara São Paulo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.